Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. Hoje falaremos sobre Daniel capítulo 7. Mas logo depois da vinheta. O primeiro texto está em Daniel capítulo 7, o verso 2, que diz: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Aqui nos dá 2 detalhes a respeito dos 4 ventos do céu e o mar grande. Agora, o que seriam isto? Encontramos lá em Jeremias capítulo 51, verso 1. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Então vemos aqui que os ventos significam justamente guerras, revoluções, Contendas. agitações. E agora o que significa o mar grande? Apocalipse 17, o verso 15. E disse-me: As águas que veste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Em todos os 4 cantos da terra haverá destruições, guerras sobre todas as nações. E agora Daniel 7, 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O que seriam esses 4 animais? No mesmo capítulo, o verso 17 nos diz: Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Então aqui, assim como nós vimos em Daniel 2, falando a respeito dos 4 impérios mundiais, que viriam ainda, da mesma forma se repete em Daniel 7. Só que aqui nós temos mais detalhes. Então os 4 animais, que são 4 grandes impérios, se levantariam do mar grande, ou seja, dos povos. Agora em Daniel capítulo 7, verso 4. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Agora, o que significa na Bíblia um leão? Então nós temos em Jeremias capítulo 4, verso 7. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém habite nelas. Esse é o texto falando sobre Babilônia. E agora o que significa também asas de águia? Ezequiel capítulo 17, o verso 3 e o verso 12. E dize: Assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou mais alto o ramo de um cedro. Dize agora a casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Então vemos aqui que esse leão com asas de águia é justamente o Império Babilônico. E agora Daniel capítulo 7, verso 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O que seria então o levantado da terra e posto em pé como homem para ser dado um coração de homem? Em Jeremias 17, verso 9, nos diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então vemos que o coração de homem é justamente o mal do ser humano. E agora, Obadias, capítulo 1, verso 3. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derrubará em terra? Então vemos aqui que Babilônia se exaltou acima de Deus. Por isso que diz foi levantado da terra. Ou seja, depois do período de Nabucodonosor, aquele leão feroz com asas de águia, ou seja, que veio para destruir as nações, Babilônia deixaria de ser essa nação conquistadora e agora passaria a ser uma nação soberba. E isso aconteceu justamente com Belsazar, um dos descendentes de Nabucodonosor. E foi nessa época que Deus tirou o reino de Babilônia. Isso. Então nós vemos aqui que
tanto Daniel 2 quanto Daniel 7 falam a respeito da mesma profecia. Só que em Daniel 7 nós temos detalhes maiores. Então o leão de Daniel 7, o leão com asas de águia, é nada mais nada menos que a cabeça de ouro da estátua em Daniel 2. Justamente. Agora em Daniel, capítulo 7, verso 5, nos diz: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Então vemos agora que aparece um urso. E esse urso recebe uma ordem que é: Levanta-te e devora muita carne. E agora em Jeremias capítulo 51, verso 11. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para a destruir. Porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Então vemos aqui que Deus inspirou os reis da Média para conquistar Babilônia, ou seja, para devorar muita carne. Temos também Isaías, capítulo 13, o verso 17 ao 18. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, e os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão aos filhos. Esse urso representa justamente o Império Medo-Pérsia. E ainda em Daniel 7, verso 5, diz que o qual se levantou de um lado. Então o urso tinha um lado mais alto que o outro. O que seria isto? E agora Daniel 5, 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então nós notamos aqui que as profecias faladas no passado a respeito da destruição de Babilônia era dada apenas o nome dos medos. Porém agora aqui vemos que entrou os persas, os medo-persas. Porque a Pérsia, ela surge por último. Só que ela, mesmo surgindo por último, ficou mais forte que os medos. Por isso que um lado do urso era maior que o outro. Porque o que veio por último sobrepujou o primeiro. Então os persas aqui estão representados na pata do urso, onde o seu lado está mais alto. E agora o que significa as 3 costelas entre os seus dentes? Isaías capítulo 45, verso 1 nos diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então aqui Deus falando a respeito de Ciro, que seria o seu ungido para abater as nações. E agora em Daniel 8, os versos 4 e o 20. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então aqui vemos que esse carneiro, que representa a Média e a Pérsia, ele conquistou 3 lados. Foi o ocidente, o norte e o sul. Por isso, as 3 costelas na boca do urso. Justamente. E quais foram essas 3 principais conquistas do Império Medo-Persa? O mais impressionante é que a Bíblia apresenta uma ordem de conquistas e a história vai justamente nessa mesma direção. Justamente. Então aqui vemos o mapa da extensão do Império Medo-Persa. E vemos que a Bíblia, a profecia nos aponta que ele conquistou primeiramente o Ocidente. E isso aconteceu justamente com Ciro, quando ele começou a conquistar a Lídia, que fica justamente ao Ocidente, próximo da Macedônia, da Grécia. Depois nos diz que ele conquistaria justamente o Norte. E ele conquistou isso quando tomou Babilônia. Que Babilônia também é chamado de Rei do Norte, o Reino do Norte. Isso. E por fim, conquistaria o Sul, que era justamente o Egito. Então, essas 3 costelas que estão na boca do urso representam justamente as conquistas, as maiores conquistas do Império Medo-Pérsia. Então nós vemos que, tanto em Daniel 2 quanto em Daniel 7, é dada a mesma visão. E os detalhes maiores agora foram dados em Daniel 7. Então, se em Daniel 2 nós temos na estátua
o peito e os braços de prata, que representavam os medo-persas. Agora aqui, o urso com 3 costelas em sua boca, com o lado levantado, também representa a Medo-Pérsia. Porém, agora temos um detalhe das costelas. Primeiro, as costelas sustentam toda a caixa torácica. Note que em Daniel 7 é dito isso, onde entra as costelas. Porém, em Daniel 2 entra toda a caixa torácica da estátua. Então, por isso que ele teve que conquistar os 3 primeiros países. Porque esses seriam a sua sustentação, a sustentação da caixa torácica de Medo e Persa. Então aqui terminamos esse estudo de Daniel 7. Essa aqui é somente a primeira parte. No próximo vídeo veremos justamente os outros 2 animais. Nos aguardamos para o próximo vídeo e que Deus lhes abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.